E aí, galera, tudo bem? Olha só, hoje a gente está fazendo um exercício sobre a construção de parágrafos de desenvolvimento com modelos, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o resultado, muito bom resultado que a gente teve numa redação ali do Prática de Provas, em que a gente teve aquela redação do SUS. E eu estou escolhendo essa redação porque bastante gente reclamou da dificuldade, e eu queria te mostrar nessa redação três coisas rápidas em termos de argumentação, exemplos e nexos. E também, assim, ó, no caso de nexos, como evitar o aspecto da listagem, que vocês estão percebendo que aparece um monte nas redações. Vamos aprender tudo isso agora nesses dois parágrafos, tá? O que que a gente tem aqui? Uma redação do SUS, que deveria ser feita no formato de contraponto. O que que é o contraponto? Aspectos positivos e negativos do SUS, que é o que essa menina que escreveu os parágrafos aqui vai fazer. Ah, e, sobretudo, uma conexão entre esses dois parágrafos que mostrassem a parte quase teórica do SUS, que é muito boa, e a parte prática do SUS, que o governo não consegue colocar na realidade. Então, vamos ver como é que é o D1 da moça primeiro. Ela diz assim, ó, um detalhe, estão marcados em roxo os elementos que servem como nexos básicos, e em vermelho a linha argumentativa, em verde o exemplo. Então ela diz assim, ó, em primeira análise, observa-se a importância do SUS na qualidade de vida dos brasileiros, uma vez que sua função social é garantir o amparo médico a todos os cidadãos. A exemplo da garantia da vacinação a toda a população e disponibilização de tratamentos e leitos hospitalares. Esse aqui é o tópico frasal. O que que é o tópico? A primeira frase. Tá? Na primeira frase, ela já começa com o nexo que é coerente, né, em primeira análise, e ela já menciona qual é a importância fundamental, o aspecto positivo do SUS, que é a função social de garantir amparo médico a todos os cidadãos, e ela já dá um exemplo. Eu coloquei, mesmo sendo exemplo na linha argumentativa, que é a vacinação, que a gente sabe que 90% dos brasileiros faz via SUS. Ela retoma, então, nesse contexto, falando aí nesse contexto, é um misto já de tudo que ela disse antes, sobre a questão social, sobre a vacinação, sobre o potencial de atingir pessoas que o SUS tem. Nesse contexto todo, o impacto do acesso universal do atendimento médico ficou evidente durante a pandemia do Covid-19, maior crise sanitária da história do país, visto que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa é mais ali, mas é um erro de digitação, não é dela. 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do sistema de saúde público, e não dispõem de recursos financeiros para custear serviços hospitalares ou planos de saúde. Para um pouquinho agora aqui. Então, tu nota que ela te dá, voltando desde o início da frase, existe um nexo ali que faz a ligação com o tópico frasal e já a sequência da argumentação. O exemplo que ela menciona é completamente coerente com o que ela mencionou da vacinação por causa do Covid-19 e também com o aspecto da maior crise sanitária e dos 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Então, tu está percebendo que nesse caso o SUS ele foi imprescindível, estratégico, salvador, milagreiro, entendeu? Então é coerente na sua extensão e também naturalmente coerente com a função social do SUS, que só o SUS poderia fazer. Se nós tivéssemos plano de saúde privado, provavelmente os caras estariam querendo meter uma grana nessa vacina, e uma grana significativa. E os brasileiros, como ela mesmo diz, 150 milhões deles não têm recurso financeiro para custear essas coisas. Então, deu um top, correto? Deixa eu fazer um parênteses rápido também aqui. É isso que em quase todas as relações sobre sistema de saúde, aliás, quase todas as relações sobre serviços públicos do Brasil, a gente pode dizer, eles têm um caráter imprescindível, porque o brasileiro não pode pagar por outra coisa melhor. Não pode pagar por saúde, não pode pagar por educação, não pode pagar por segurança, serviços que aqui nos ambientes onde a gente trabalha, quase todo mundo paga terceirizado, não é verdade? Não é o caso desse contingente de brasileiros. A última frase agora recomeça com um novo nexo de consequência, embora tenha um aspecto verbal sendo assim, sendo é verbo, né? Mas dá essa ideia de consequência. Dessa forma, é como dizer dessa maneira, portanto, assim apenas. O SUS encontrou uma estratégia de vacinação nacional para esse uso para conter o estado de emergência do Covid. O SUS nos salvou, correto? Além de salvar milhares de vidas que dependiam do Estado. Aí o além eu não considero listagem, porque são duas coisas paralelas que realmente no conjunto é uma adição mesmo que esse além está dando, que está dando.
para duas situações em que o SUS conseguiu criar uma estratégia para resolver o problema da Covid com a vacinação e ainda salvou, na realidade, milhares ou milhões de vidas, talvez até. Agora, o que que vai acontecer? Bom, temos causas, temos nexos de causa, consequência e conformidade aqui. Eu me esqueci de comentar o visto que também está assinalado ali. E o segundo, esse segundo é bem importante, é o nexo de conformidade, correto? Conjunção conformativa, que me dá a ideia do, digamos, argumento de autoridade que ela está fazendo, que ela menciona o IBGE. Então, se alguém duvida, nossa, será que é tanto assim, 150 milhões de pessoas? É o IBGE que garante. Como corretor, se eu não soubesse, Deus me livre não saber disso aí, né, o corretor? Vai lá no IBGE que vai estar exatamente esse dado. Então, tu vê que os nexos aqui têm muito valor. A linha argumentativa e importância social do SUS, top. E o exemplo do Covid-19 não pode ser mais coerente, né? Lembrando que redações assim, no contraponto, elas dependem bastante do exemplo correto. Então, se queria provar a importância social do SUS, vamos combinar, né? O SUS não salvou no Covid, correto? Tem nada que possa ser maior nesse caso aí, ok? Olha agora o D2. Nós temos então um contraponto. O que que é o contraponto? O que que é a situação ideal agora? Eu preciso começar com uma conjunção adversativa, correto? Eu preciso também de negação ali. Então ela entra com entretanto, poderia ser entretanto, porém, contudo, todavia. O que que seria, vamos ver se a gente se aproxima mais de compreender esse aspecto da listagem. O que que seria absurdo colocar ali, além disso? Colocar ali ademais, correto? Porque eu não estou começando um novo assunto exatamente do zero, que é o que representa essas conjunções. Eu estou fazendo uma negação. Eu preciso que o meu leitor entenda que agora eu vou mostrar o aspecto positivo da mesma coisa que é o SUS e não mudar de assunto. A gente usa esses nexos ademais. Além disso, quando eu vou mudar de assunto, e aqui eu vou estar inteiramente dentro do mesmo assunto, o SUS, mostrando a sua faceta negativa. Olha como é que é esse D2. Nota-se que a má gestão da instituição é um dos maiores empecilhos do SUS. Ah, também tem problema de digitação aí, a maior gestão da instituição é um dos empecilhos do SUS, perdão. Nesse cenário, o médico escritor Drauzio Varela, em uma entrevista para a revista da Universidade de São Paulo, afirma que a entidade consta com a entidade, o SUS, conta com poucos gestores, em sua maioria escolhidos por critério político e não técnico. Aqui tu tem uma cor diferente, esse azul, o azul mais claro, que é o argumento de autoridade, correto? Não é uma citação, não é um instituto, mas é uma pessoa, que nós mencionamos sempre nos melhores argumentos de autoridade para as questões do SUS, naturalmente é o Drauzio, né? Que a vida inteira se projetou nacionalmente, como um hospital competente, médico formado pela USP, segundo lugar no vestibular da USP, médico do Fantástico, correto? E com um papel de trabalhar no SUS, sobretudo em presídios, há 40 anos, correto? Então, se o Drauzio diz, a gente tem que ouvir, correto? É o latido de cachorro grande. E aí ele diz, a principal crítica é que eu tenho poucos gestores e que são escolhidos por critério político e não técnico. É isso que eu mencionei ali, essa é uma linha que tu deve usar muito nas redações de serviços públicos, é o que a gente chama de fisiologismo. É quando um governante escolhe um camarada do partido, uma pessoa que é próxima dele, que tu quer projetar para futuras eleições, como gestor e não uma pessoa tecnicamente competente e não um especialista no assunto, que pode ser na saúde, na educação. Essa atitude de trocar o técnico pelo político, de o político prevalecer, é uma das melhores críticas possíveis. Vale a pena pesquisar sobre isso, não te esquece. Redação é matéria, ok? Depois tem assim, ó, isso reflete no SUS de forma que a execução de projetos e investimentos na instituição dependa da pauta política do governo atual, o que desfavorece um planejamento contínuo e mais eficiente, que de fato contribuiria para o crescimento e melhoramento do Instituto. Muito boa essa frase aqui. Essa pessoa entendeu tudo, correto? Tipo, na medida que tu tem uma pauta política na educação, na saúde, na segurança, o que acontece é que tu fica sempre ao léu, né? A disponibilidade, a disposição daquilo que o governo atual quer, e não a política que o povo efetivamente precise. Esse é o problema do fisiologismo. Tu governa muito mais por questões políticas, partidárias e, consequentemente, casuais do que sistemáticas. É isso que a gente chama de problema estrutural. É por isso que o problema permanece, porque o interesse não é de resolver, o interesse é de resolver o seu problema, a reeleição, por exemplo. Correto? Elegante, sem perder a compostura. Tu não está falando de corrupção, de ladrão, de nada. Tu está falando de uma realidade que, independentemente dos partidos políticos no poder,
Por isso que ela diz governo atual. Pode ser esse, mas pode ser no outro. É o governo que está presente, e não este governo especificamente, nem o anterior. Tu vê que tem os nexos seguem dando conta, de forma que, com a ideia de consequência, perfeito, nesse cenário que retoma o tópico, o de fato, que dá a ideia de realidade, enfatiza. E agora a gente tem o além disso. Além disso, o Tribunal de Contas da União assinalou recentemente desvios que somam em R$ 4 milhões, evidências de uma gestão baseada em interesse político, que aponta para uma grande taxa de corrupção. Essa é a parte negativa um pouco desse parágrafo. Era melhor tu insistir no fisiologismo, dar um exemplo de como a política trabalha, do que colocar isso além disso. Isso já é um princípiozinho de listagem. Tu veio no final do D2 fazendo uma crítica bárbara e mete uma coisa meio que nada a ver ali. Nada a ver, não. É claro que isso prejudica, tu entendeu? Mas tu já estava focada num assunto que era a questão política, tu entendeu? Era esse o nosso tópico. Que vamos combinar, com o fisiologismo, ele permanece na trajetória histórica do Brasil, ele não desaparece nunca. Ele é pior que a corrupção. Entendeu? Tipo, roubar é terrível, mas o roubo ele é um negócio casual. É horrível, terrível, mal. Mas o fisiologismo ele é permanente, estrutural, impede o crescimento definitivamente. Beleza? Essa relação foi bem. Depois vai vir outro videozinho do modelo top, mas essa aí já é interessante para tu entender o que que é o aspecto da listagem. Eu não mudaria de assunto no final desse parágrafo, não acrescentaria além disso, insistiria na questão política. Tá, e se eu não tivesse mais assunto bom, aí tu me chama. Correto? Aí valeu, um abraço. Até a próxima.